Olá, saudação galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e nessa aula nós vamos fazer uma revisão de conteúdo sobre gêneros textuais. Nós vamos fazer uma revisão sobre os gêneros estudados no nosso segundo bimestre. Então, nessa videoaula nós vamos falar sobre o artigo de divulgação científica, nós vamos falar sobre o gênero carta de leitor e também vamos falar sobre gêneros jornalísticos e digitais, os gêneros charge, cartoon e meme, ok? Lembrando que esse conteúdo, então, ele já vem sendo abordado durante o desenvolvimento dos nossos estudos. Então, esse é o momento que a gente tem para poder retomar mais algumas definições, retomar alguns conceitos, fortalecer alguns saberes que ficaram meio pendentes aí no desenvolver do nosso caminho. Então, aproveitem esse conteúdo. E lembrando que esse conteúdo está diretamente relacionado também com a nossa atividade avaliativa da revisão. Lembrando que a revisão ela faz parte do nosso processo avaliativo bimestral. Então, relacionado com o conteúdo dessa videoaula, nós teremos uma lista de exercícios que será disponibilizada para vocês no Positivo On. Então, além de acompanhar essa videoaula, nos acompanhem na aula via Zoom e nos acompanhem também no Positivo On para que vocês possam dar andamento no desenvolver das atividades avaliativas. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar o material com vocês. A minha imagem vai ficar um pouco menor na tela. E eu os convido, então, para essa videoaula. Então, vamos começar falando sobre o artigo de divulgação científica. Então, o que é um artigo de divulgação científica? O artigo de divulgação científica, então, se trata de um texto com base em estudos mais aprofundados, tá? Então, ele é fruto de uma pesquisa, é fruto de um trabalho bem mais amplo, tá? De uma dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao ramo da ciência e resolve, sem nenhuma dúvida, contribuir para o avanço dela de uma forma geral. Então, o artigo de divulgação científica, ele é um meio de popularização da ciência, ele é um artigo onde processos de pesquisa, processos de estudos, resultados de experimentos são veiculados para uma população, para uma comunidade que não tem uma relação muito direta com as ramificações das ciências. O artigo de divulgação científica, ele é um texto discursivo, e ele vai ter por objetivo, então, expor, ele vai transmitir os conteúdos, né, os resultados, então, frutos aí dessas pesquisas, desses experimentos aí, e desses estudos. Sobre a linguagem. O artigo de divulgação científica traz uma linguagem mais acessível ao grande público, apesar de se utilizar de termos técnicos, termos científicos, porque se trata de um texto que veicula resultados de experimento científico, não tem como não utilizar termos que estão diretamente relacionados a esse ramo específico da ciência. Porém, a linguagem ela é acessível, tá, ao grande público. São apresentados também uma linguagem clara, objetiva e impessoal, ou seja, nós não temos marcas pessoais, tá? Então nós vamos utilizar verbos na terceira pessoa, ok? De acordo com a norma culta da língua. Temos, então, também a presença de linguagem não verbal. No desenvolvimento do corpo do texto, nós teremos ali, então, a presença de textos multimodais. A linguagem não verbal ela vai estar presente também para ajudar nesse processo de comunicar esses resultados, de comunicar, então, esse processo de pesquisa, esse processo profundo de estudos de uma maneira mais branda, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que o leitor ele consiga absorver o máximo possível de informações referentes, então, a esse artigo. E também é uma modalidade textual muito utilizada no mundo acadêmico, na produção das dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, nos trabalhos de conclusão de curso, nos artigos científicos, nas resenhas também, ou seja, nos trabalhos científicos que são desenvolvidos dentro da comunidade acadêmica. Então, por esse motivo, são evitadas expressões populares, a linguagem coloquial, gíria. O que é importante para a gente, então? A linguagem ela tem que ser clara, objetiva e impessoal. E ela tem que ser uma linguagem acessível. Mas não é porque trabalharemos com uma linguagem acessível que nós trabalharemos com uma linguagem vazada de expressões populares, de linguagem coloquial. Essas variedades da linguagem, elas não cabem para esse gênero, para a escrita desse gênero textual especificamente. A linguagem tem que ser clara, mas a variedade linguística que nós vamos utilizar para a escrita do artigo de divulgação científica é a variedade culta padrão,
ok? Que é a variedade que nós estudamos em sala de aula. Então, nós veremos ali a presença de termos técnicos da área, que são essenciais para a linguagem científica, como nós já falamos, ok? Sobre as características. Esse gênero textual, então, ele se constitui a partir de uma seleção de informações e comentários relevantes para se ter uma visão geral acerca do tema. Nesse texto, predomina a sequência expositiva argumentativa, porque eu estou expondo o resultado de uma pesquisa. Então, nesse caso, o leitor ele não vai convencer o escritor, né, o autor, ele não vai convencer o leitor de algo. Não. O escritor ele vai apresentar o resultado de um processo. Então, nós teremos ali a predominância da sequência expositiva dentro dos argumentos, tá? Estruturados para poder sustentar e para poder comunicar, então, esse processo, o resultado desse processo. É um texto expositivo, ele transmite conhecimentos de natureza científica a um público mais amplo possível. Então, é a veiculação de assuntos de natureza científica fora da comunidade científica. Está estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, emprega a variedade padrão da língua, como já foi dito, e nós teremos ali, então, uma predominância de verbos no presente do indicativo. Sobre a estrutura. A estrutura do artigo de divulgação científica, ela não é rígida. Por que ela não é rígida? Porque ela é dentro da organização do desenvolvimento do corpo do texto, dependendo das informações que eu vou estruturar e organizar, dependendo das linguagens que eu utilizarei. Então, eu tenho essa liberdade para poder trabalhar com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal, com a multissemiótica dentro da construção do texto do artigo de divulgação científica. Então, por isso que essa estrutura ela não é rígida. Ela me permite, então, aí umas várias possibilidades de conseguir lidar, então, com a relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, né? Então, nós temos também ali na estrutura uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que é a base, a estrutura base de um texto. Eles dependem do tema abordado do emissor também, do público ao qual é destinado e do suporte que será divulgado. Então, justamente por isso também que a estrutura do artigo de divulgação científica, ele não é rígido, ok? Porque ele vai depender também do tema a ser abordado, do emissor, ou seja, do autor do texto, né? E aí, então, qual que é essa linha de pesquisa, qual que é o tema pesquisado, do público ao qual está sendo destinado, se é um público geral ou se tem um público específico, e do suporte onde vai ser veiculado esse texto, esse artigo. Então, se vai ser no jornal, numa revista, na televisão, na internet. Então, por isso que nós temos essa não rigidez na estrutura desse tipo de texto, tá? Nesse gênero textual. No entanto, alguns deles, como monografias, dissertações e teses, seguem algumas regras de produção. Textos, artigos de divulgação científicas que são veiculados dentro do mundo acadêmico, eles necessitam de uma certa estrutura, tá? Para obedecer certas regras de escritas que são necessárias dentro do mundo acadêmico. Então, qual que é essa estrutura? Nós temos a capa, o sumário, a dedicatória e agradecimento, o resumo, e aí cada uma dessas partes tem uma função específica dentro desse tipo de artigo, ok? Então, na capa aparecem as informações básicas referentes ao trabalho desenvolvido, né? Então, nós temos o título, o nome do escritor, o grupo, o nome do grupo, o nome da instituição. Aí, no sumário, temos ali apresentados os títulos de cada parte, de cada capítulo que compõe o texto como um todo. Temos a dedicatória e o agradecimento, o resumo, né? Então, é um breve texto que ele vai falar, ele vai trazer uma apresentação geral do tema. Então, ele vai expor a ideia central da pesquisa. Palavras-chave, então depois do resumo nós temos algumas palavras-chave. Geralmente usamos ali 3, 4, 5 palavras-chave, tá? São palavras essenciais e pontuais que mapeiam o artigo como um todo. Aí temos a epígrafe também, tá? É comum encontrar epígrafe, ou seja, geralmente a gente utiliza uma frase ou um parágrafo, uma outra frase, um outro parágrafo, uma citação de um outro livro que tem uma relação com aquilo que está sendo discutido dentro desse texto, dentro desse artigo. Aí nós temos a introdução, o desenvolvimento, que nós já estamos falando disso há algum tempo, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E depois da conclusão, nesse tipo de texto, nessa proposta de artigo de divulgação científica, nós temos a bibliografia. E a bibliografia, ela vai reunir, então, as referências bibliográficas e webgráficas, né? Que foram utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa.
e onde é veiculado esse tipo de texto, esse gênero textual. Os suportes, então, mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são revistas, jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet. Depende do emissor, depende do objeto de pesquisa, então depende muito das partes que compõem esse processo comunicativo, ok? Agora, galerinha, nós vamos falar do gênero textual carta de leitor. Tá? O gênero textual carta de leitor, na verdade, ele é uma resposta a uma comunicação primária. Tá? Por que ele é uma resposta a uma comunicação primária? Porque o escritor, ele antes de ser o escritor, ele é um leitor. Então, ele leu um artigo, ele leu uma reportagem, ele leu uma dada informação, e aí ele vai responder aquele conteúdo lido a partir do ponto de vista dele sobre determinado tema, sobre aquele determinado assunto. Então, o leitor é quem escreve expressando suas opiniões, sejam elas favoráveis ou não. Esse gênero textual, ele circula em jornais, revistas, né? Então, o gênero carta de leitor, ele é um feedback, ok? Nós utilizamos, na verdade, esse gênero em outras plataformas. Nas redes sociais, quando nós vemos alguma divulgação, algum texto, e nós damos a nossa opinião automaticamente. Então, é o quê? É um instrumento de feedback. É mais ou menos a mesma proposta da carta do leitor. Porém, ela é mais pontual, né? O comentário ali numa postagem de uma rede social é uma questão mais pontual. E o gênero carta de leitor, ele é um pouco mais amplo. É produzido com a finalidade de discutir uma matéria, então, aí vai acrescentar, retirar ou vai dar opinião. Escrita em primeira pessoa, é o meu posicionamento, é a minha argumentação, é o meu ponto de vista, ok? Então, nós temos a presença de um destinatário e de um remetente, tá? O destinatário, para quem que eu estou escrevendo, o remetente, quem está escrevendo, no caso, aquele que antes foi leitor e agora é escritor. E nós temos, então, enquanto tipologia que compõe esse gênero textual, nós temos a tipologia expositiva e a tipologia argumentativa. Porque nós estamos expondo uma informação e nós estamos argumentando a partir dessa informação. E o que é preciso para escrever, então, uma carta de leitor? É importante que o assunto, a especificação do assunto e que esse assunto seja breve. É importante traçar previamente o objetivo da carta. Para que eu vou escrever? Eu vou opinar, eu vou sugerir, eu vou debater, eu vou contrapor, eu vou propor uma reflexão. É muito importante o objetivo dessa carta. Então, eu preciso escrever um texto curto, preciso, objetivo e com linguagem clara, clara e objetiva. Linguagem clara e objetiva. Não vou utilizar palavras de baixo calão, não vou utilizar ofensas, ataques pessoais, levando em consideração que esse é um momento em que eu tenho para fazer com que o meu ponto de vista ele seja apreciado por alguém, por um interlocutor. Então, que o meu ponto de vista seja apreciado de modo que ele venha causar uma reação no meu interlocutor, assim como o texto primário causou uma reação em mim a ponto de escrever uma carta, de reagir a esse texto. Então, eu não vou utilizar esse momento com palavras de baixo calão, com ofensas, com ataques pessoais, tá? Porque eu também tenho que levar em consideração que a minha carta vai ser publicada. E se eu utilizar essa proposta de linguagem, consequentemente, a minha carta não vai ser publicada. É importante também redigir o texto com muito cuidado e revisar antes de enviar a carta. Sobre a estrutura, então nós temos um vocativo, que é o chamamento, tá? O vocativo ele vai aparecer, é ali, ó, aparece o nome da revista ou do jornal, ele vem acompanhado do nome e data. Então é o cabeçalho, tá? É o início da comunicação, do ato comunicativo do gênero carta de leitor. Aí depois do vocativo nós temos a introdução. Introdução é um pequeno trecho que aborda o assunto a ser apresentado. Logo em seguida nós temos o desenvolvimento, que é a apresentação do conteúdo e a apresentação da argumentação do leitor. Em seguida, nós temos a conclusão, que é ali onde o leitor ele vai arrematar as ideias e vai incluir seu posicionamento sobre o assunto abordado. A despedida, que representa as saudações finais do leitor, né? Por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços e assim por diante. E a assinatura. E aí, então, quando for necessária a assinatura, eu posso colocar o meu nome pode vir em siglas. Quando não for necessário, vai ter a indicação na proposta da escrita do texto, tá? Não é necessária a assinatura. Agora, pessoal,
depois de falar sobre artigo de divulgação científica e depois de falar um pouco sobre o gênero carta de leitor, a gente vai falar sobre gêneros jornalísticos e digitais, sobre os gêneros charge, cartoon e meme, ok? Vamos ver então quais são as características de cada um desses gêneros, onde esses gêneros são veiculados, quais são as diferenças, quais são as semelhanças, tá? E qual que é o foco de cada um desses gêneros textuais, onde eles nascem, e vamos fazer então também um entrelaçamento de relação entre charge, cartoon e meme. Então, nós vamos começar falando sobre charge. É importante lembrar que esses textos eles são veiculados em jornal. E quando a gente fala em diferentes textos dos jornais, a charge, o cartoon, um artigo, uma crônica, um texto composto por números e estatísticas, nós vemos que o texto jornalístico, o jornal, né, como um suporte, como um veículo, ele acaba sendo um veículo multissemiótico, porque ele é escrito sob diversas formas, ele se utiliza de diversas formas para apresentar diversos fatos, né? Esses fatos podem ser noticiados, pode vir em forma de opinião, de uma crítica, de uma reportagem, de uma análise, de um desenho. Então, o jornal ele é sem dúvida uma leitura bastante variável, variada, ok? E aí nós temos então a charge, que é veículo, que é um dos gêneros textuais que compõe então esse veículo. Então a charge ela é um desenho humorístico, com ou sem texto, que é veiculado geralmente pela imprensa e ela vai criticar um fato de conhecimento público. Então nós temos aqui duas charges que falam do mesmo assunto, porém elas abordam o mesmo assunto de formas diferentes, porque foram escritas por pessoas diferentes. Então são duas charges que vão falar sobre a questão da educação. A palavra charge ela tem origem no francês, charger significa carga. Provavelmente foi adotada porque na charge, em geral, exagera-se na caracterização de alguém ou de algo para torná-lo cômico. Então a charge ela vai se utilizar das estratégias e das técnicas da caricatura, do exagero, para trazer essa comicidade então para dentro desse texto comunicativo. Enquanto gênero textual, a charge compõe-se de dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal. Porém, algumas vezes ela é composta somente de linguagem não verbal. Aí nós temos ali uma charge, que ela é composta de linguagem verbal e não verbal. E aqui nós temos o exemplo de uma charge que ela é produzida totalmente em linguagem não verbal. Então nós temos ali a presença de uma mulher, ela está andando de monociclo numa corda bamba, e ali nós temos algumas figuras, alguns desenhos que representam então as segmentações, as partes da vida de uma mulher, né? E nós vemos ali então que ser mulher e ser independente é se equilibrar na corda bamba. Então notem que essa quantidade de informação ela está descrita somente em linguagem não verbal. Para análise de charges é importante a gente levar em consideração os aspectos verbais, os aspectos não verbais e saber fazer essas relações e compreender também o que tem por trás, o que tem nas entrelinhas da construção de sentido da linguagem verbal e não verbal, do encontro da linguagem verbal e não verbal, tá? Da construção de sentido que vem desse encontro. É muito importante. É preciso explicar os elementos que compõem esse tipo de texto, sempre buscando associá-los ao tema. E na análise a gente vai buscar a intenção das escolhas do chargista. Por que o chargista escolheu certos elementos e não outros elementos? É importante para a gente compreender também essa escolha, porque ela vai nos ajudar na construção de sentido como um todo da charge. E vai ser muito importante para a gente também, para a gente conseguir identificar os pressupostos e os subentendidos quando houverem. Lembrando que são estratégias que vazam a maioria do processo construtivo das charges, tá? E aí, então, o cartoon, diferentemente da charge, o cartoon, ele também é um desenho humorístico, tá? Vazado de caricatura, acompanhado ou não de legenda, ou seja, linguagem verbal e linguagem não verbal, de caráter extremamente crítico também, só que ele retrata de uma forma bastante sintetizada. O que o cartoon vai retratar? Vai retratar questões que envolvem o dia a dia de uma sociedade, questões que envolvem o dia a dia de uma sociedade de maneira mais ampla, de maneira mais universal. E a gente já vai falar sobre isso. A palavra cartoon ela tem origem no inglês, cartoon, que significa esboço ou modelo desenhado em cartão. E o cartoon, assim como a charge, é um texto multissemiótico, tá? De temática geralmente universal.
E aqui que está a grande diferença do cartoon para a charge. A charge, ela vai tratar de assuntos pontuais, assuntos embasados em datas, assuntos pontuais embasados em fatos históricos, fatos pontuais. O cartoon não, o cartoon ele é um texto que ele vai tratar de temáticas universais, tá? Então, o cartoon vai discutir questões que não se restringem à cultura local ou aspectos específicos, mas questões que podem ser discutidas de maneira geral e universal. Aí, como exemplo, nós temos aqui, ó, dois cartoons. O primeiro, que é um diálogo entre um personagem ali fumante e a morte, e nós temos ali a linguagem verbal. Mas eu não quero namorar você. E aí a morte responde: ah, não? Então o que faz com esse cigarro na boca? Então nós vemos que essa temática é uma temática universal, ela é uma temática que ela não está pautada somente num tempo específico. Assim como a temática da charge número 2, que vai trazer uma crítica sobre as relações atuais, o casamento moderno, o casamento atual. E agora os Declaro Marido e Mulher podem atualizar seus status no Facebook. E aí nós temos aqui agora obras de dois cartunistas que são de extrema relevância nacional. Nós temos aqui as primeiras obras da Laerte Coutinho, aí temos dois cartoons. O primeiro cartoon que faz uma crítica à questão da sabedoria. Aí nós temos ali a linguagem enquanto linguagem não verbal, um moço, um senhor sentado num banco de praça, lendo um livro, e uma roda de pessoas ao redor dele e alguém com megafone gritando: você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Como se consumir conhecimento fosse um ato criminoso. Então nós vemos a ironia ali, o sarcasmo como elemento de humor. No cartoon número 2, conseguimos extrair a flecha desse coração sofredor, põe de volta. Então nós vemos que são questões relacionadas à paixão. Então, dois temas universais, o conhecimento e a paixão. E aí nós temos aqui as charges de Angeli. E aí nós temos duas charges que vão fazer críticas à questão política. A primeira que é uma questão política voltada à família, né, política e a família desse político. E a segunda, questões que vão falar sobre segmentações políticas. Então notem que nós estamos falando de temáticas universais. E aí, além da charge do cartoon, nós temos o meme. O meme, ele se organiza a partir de uma linguagem digital. O meme nasce dentro da linguagem digital, ok? E o meme faz parte do nosso cotidiano, nós utilizamos meme o tempo todo. Nós utilizamos tanto meme que essa utilização ela está para além da produção e do compartilhamento de memes. Nós acabamos incorporando certas expressões de memes na nossa comunicação oral, nas nossas relações sociais. Então o meme ele acaba saindo dessa comunicação digital e ele ganha a comunicação de um modo geral. Então o meme também é um texto multissemiótico e ele é marcado por humor e crítica. É considerado uma expressão cultural de ideia, de comportamento e de estilo. Diferentemente do cartoon e da charge, o meme ele não está embasado somente numa questão verbal e não verbal. O meme não se pauta somente num texto, ok? O meme, ele nasce, na verdade, ele ganha popularidade dentro dessa linguagem virtual. E aí nós temos, então, o que é meme? Meme é um termo grego que significa imitação. Meme é a abreviação do termo chamado mimese, que vem de mímese. Mímese é imitação. Imitação no sentido de se relacionar à viralização, ou seja, quando um comportamento, quando uma expressão, quando uma informação, quando uma fala, quando um vídeo, quando um acontecimento, quando uma música, ela ganha uma alta notoriedade na internet, ela se espalha de maneira viralizante, de maneira muito rápida, nós dizemos que isso é um meme. Se o meu comportamento se espalha de uma maneira viralizante, ele se torna um meme. Se uma expressão minha se espalha de maneira viralizante, ela se torna um meme. Então, o meme ele não está diretamente relacionado à comunicação verbal e não verbal, mas o meme está mais relacionado a um comportamento que também se manifesta agora enquanto texto. Em relação às características da linguagem do meme,
Então, uma característica do texto verbal no meme é o uso de fontes de tamanho grande, geralmente letras maiúsculas, e em cor contrastante a imagem para facilitar a leitura. Então, a exposição da linguagem verbal ela é de maneira gritante, ok? E a linguagem nos memes ela é essencialmente informal, ela é popular e repleta de gírias, porque ela nasce dessa popularidade, ela nasce das relações, das comunicações populares. Então, ela não vai obedecer aos padrões da gramática normativa. E geralmente as temáticas nos memes, elas pertencem ao domínio da vida cotidiano. O meme nasce do cotidiano, o meme nasce das relações sociais, tá? De um olhar mais clínico para essa, de um olhar mais sensibilizado para as comunicações nas relações sociais. A efemeridade da informação está ligada à ideia de conhecimento de mundo. Então, quando eu falo que o meme ele possui, enquanto característica, uma efemeridade da informação, ou seja, uma informação que passa rápido, é porque o meme ele cristaliza um momento. Aquele momento ele passou rápido, mas naquele momento ele foi cristalizado. Então, por isso que eu falo da efemeridade da informação. Só que o meme, ele não se explica, porque o meme, ele tem a concepção de algo passageiro. Então, o meme, ele acontece e passa, ele acontece e passa. Então, galera, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Lembrando que esse conteúdo é nosso conteúdo de revisão, tá? É um conteúdo que nós já vemos, nós já estávamos estudando aí durante o nosso percurso escolar, tá? Durante a nossa sequência de estudos. Aí nós estamos retomando em videoaula agora esse conteúdo. É importante lembrar também que esse conteúdo da videoaula ele vai estar diretamente relacionado a uma lista de exercícios que vai ser a parte avaliativa da revisão. Lembrando que a revisão ela compõe o nosso processo bimestral avaliativo. Então, nós teremos, relacionado ao conteúdo dessa videoaula, uma lista de exercícios que vai estar disponibilizada no Positivo On. Então, não deixem de acompanhar as nossas atividades no Positivo On e não deixem de acompanhar as nossas aulas via Zoom, ok? Porque nas aulas via Zoom é o momento que a gente tem para poder tirar dúvidas que de repente ficaram a respeito das videoaulas ou a respeito dos exercícios feitos em casa, e o momento que a gente tem também para dar continuidade nos nossos estudos, tá? Então, lembrando que os nossos temas não são estanques, tá? Nós não trabalhamos temas separadamente, mas é importante fazer uma relação de um tema para o outro, ok? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que tenha ajudado bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo momento. Tchau, tchau. Fui!